Dando sequência nas configurações, nas propriedades do trabalho, nós temos agora a aba, uma das abas tão importantes, mais importantes, que poderia dizer, que seria a parte de gerenciamento de cores. É aqui que nós definimos o perfil ICC que será utilizado para imprimir o trabalho, modo de impressão, o modo de cores, a difusão. Essa nova versão do software traz duas novas difusões chamadas estocástica avançada 2 de avançado, que melhoram muito a qualidade de impressão. Ou seja, se você quiser a melhor qualidade, o menor ponto da impressora, você deve escolher a opção estocástico avançado 2. Com isso, você vai conseguir a melhor impressão possível no equipamento. Agora, se você tem um equipamento com algum problema assim, de nozo entupido, alguma falha na linha de produção, você pode tentar maquiar esse problema e continuar imprimindo até que o técnico chegue, usando o estocástico avançado. É claro que é necessário criar um novo perfil para se utilizar essas difusões, mas é claro também que você pode usar. Se você estiver usando uma difusão SO, você pode aproveitar esse mesmo perfil para difusão estocástica avançada, e se você estiver usando uma difusão de erros, estocástica avançada 2. São duas difusões que aumentam e muito a qualidade, além de ajudar na produção, ok? Mas a coisa mais importante é essa daqui. Por exemplo, quando você faz um perfil, fica guardado na memória do perfil, ou seja, nas configurações do perfil, de como ele foi criado. Se você muda uma das configurações, o software te apresenta uma mensagem aqui falando, ó, essa configuração não estava prevista para esse perfil. Você pode imprimir, mas com certeza o resultado não vai ser aquilo que você esperava, ou vamos ter que fazer alguma adaptação nesse perfil para se conseguir a qualidade desejada. Ok? No caso aqui, vamos tirar esse sinal, escolhendo o perfil que foi selecionado. Ok? Cada perfil guarda a sua pré-configuração de criação. Ok? Outra coisa importante sobre isso seria a parte de suavização de degradês, que é uma ferramenta bastante utilizada quando você cria degradês, por exemplo, no Corel. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é o botãozinho aqui de avançado. Tá? É aqui que você determina os perfis de entrada, ou seja, os perfis que irão informar para o nosso software como o arquivo foi criado pelo nosso cliente. No caso, esse arquivo veio com perfil CC embutido. Isso é muito bom, porque aí nós temos certeza que nós estamos interpretando o trabalho como ele deve ser. Se você não tem esse perfil, ou seja, se essa parte ficou em cinza, eu recomendo você entrar em contato com o cliente que te entregou essa arte, tá? E perguntar para ele como está configurado o seu aplicativo de desenho em relação ao perfil de entrada para você, para você uh, colocar aqui o mesmo perfil de configuração. Tá, ok? Caso contrário, com certeza você vai ter diferenças de cor na produção. O melhor sempre é pedir para o cliente enviar o arquivo com o perfil CC embutido. E aqui nós temos os objetivos de renderização, ou seja, as conversões entre os gamuts, entre monitor, scanner e a impressora. Aqui eu recomendo que você veja o meu manual sobre gerenciamento de cores, onde eu explico todos os pontos de como e quando se deve utilizar cada uma dessas opções de gerenciamento. Ok? Sempre lembrando que a função de suavização de degradês somente irá funcionar se você tiver essa janela de degradê aberta. Senão, o software não interpretou, ou se você salvou isso no bitmap, ele ficou generalizado numa imagem bitmap e nós não temos o controle sobre o degradê. Tá? Agora, se você imprime o trabalho e somente, por exemplo, a cor amarela está saindo ruim, está saindo contaminada com cian, por exemplo, que é um efeito colateral da conversão RGB CMYK, tá? E as demais cores estão perfeitas, você pode vir aqui e usar o controle de cor pura e falar, olha, é o seguinte, eu quero que o amarelo saia amarelo. E o software vai fazer a limpeza do componente cian ou de qualquer outro componente que não deveria estar aí na configuração da cor pura. E com isso, nós conseguimos limpar e ter até 16 gerenciamentos de cores simultâneos. Aqui é um arquivo bitmap, então eu só tenho praticamente 2 gerenciamentos. Mas se fosse um PostScript, praticamente todas essas janelas estariam abertas com opções para eu escolher. Ok? Uma das configurações que nós temos aqui que ajuda bastante na parte de produção é a simulação de impressoras.
Aqui você consegue, por exemplo, se você tem duas impressoras e você carregou o mesmo substrato nas duas, você consegue fazer a simulação de uma cor ou de uma impressora na outra. Tá? Aqui basta você carregar o perfil que você criou para outra impressora que tem o menor gamute do que essa, por exemplo, né? Sempre fazendo do menor para o maior. E com isso você consegue fazer, vamos dizer assim, o empareamento das cores de uma maneira bastante simples. Tá? Qualquer dúvida sobre isso, você pode entrar em contato conosco no suporte técnico. Ok? Utilizar mapeamento de cores, aqui é a parte de configuração ou não da parte, na verdade não é configuração, seria uso ou não de cores especiais como o nosso motor de cores Pantone, ok? Aqui você liga ou desliga o Pantone, e se você tiver alguma imagem do Illustrator onde você tem sobreimpressão, tá? Você pode ativar ou desativar essa função para que a transparência seja aplicada ou não corretamente. Sobre a sobreimpressão, deixa eu explicar um pouquinho mais o que é isso. Tá? Vamos abrir aqui o SciColor Tester, que aqui nós temos uma prévia visual da situação que é a sobreimpressão. Então, vou vir aqui, o arquivo ele fica guardado aqui na pasta arquivos de programa. Na verdade, no meu software aqui é em inglês, eu vou colocar ele aqui no Program Files e sai Production Suite, Cloud Power Heap, e aqui eu tenho samples. Para que você entenda o que é a sobreimpressão, vamos adicionar esse trabalho, vamos entrar aqui, vamos esperar que a prévia apareça, né? E agora eu vou nas propriedades de configuração, já tenho um perfil, e aqui eu quero te mostrar a questão da sobreimpressão, tá? Também a questão das transparências. Por exemplo, do jeito que está configurado o software agora, que é para ignorar a sobreimpressão, o arquivo será impresso do jeito que você está vendo aqui. Nós temos aqui camadas de magenta, amarelo e cian, onde eles não se misturarão. Praticamente vai ficar igual. Tá? Mas se por um acaso você desliga a sobreimpressão, o que vai acontecer? O magenta vai ficar magenta, mas essa sobrecamada do amarelo sobre o magenta vai me gerar uma cor vermelha, e essa sobrecamada do cian, ou seja, onde tiver comum entre o cian e o amarelo, vai me formar um verde. Isso é a sobreimpressão, que nós temos que ativar ou desativar de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando trabalhamos com transparências, a sobreimpressão tem que ser desativada.